Graça e paz, igreja. Amém. Igreja bonita, muitos jovens. Que bom. Você é um jovem senhor. Não deixa de ser jovem, pô. É jovem, pô. Um jovem bonitão aí, né? Verdade, nós temos uma história de vida juntos, né? Separado em determinado momento pelo próprio Deus, os ministérios diferentes, as coisas de Deus, né? Os mistérios de Deus. Que bom rever a Mila também, né? Também amiga e irmã de uma vida. E revendo outros amigos, né? Pastor Daniel, esposa, outras pessoas queridas também da IPI aqui, que estão aqui, que eu já cumprimentei também, da minha igreja lá em Mirassol também. Faz um oi aí, ó, família ali de Mirassol, da IPI. São de Rio Preto, mas congregam lá em Mirassol, na IPI conosco. A IPI de Cedral também está aqui representada. Ah, ali a presbítera também, lá de Mirassol. A gente vai vendo as mãozinhas aí. Que bom. Muitas igrejas aqui, eu creio, representadas, né? E o nosso Deus é lindo, não é isso mesmo? E é um corpo, né, com muitos membros, e nesse corpo cada membro tem uma função. E Deus tem me levantado nesses últimos anos para estudar um pouco mais sobre este assunto. É um assunto que não está, uma filosofia que não está dentro da Bíblia assim descrita, né? Mas a gente sabe pela Bíblia, a gente discerne jogando a luz da Bíblia, a gente discerne todas as filosofias da cultura moderna, e a história é sempre assim, né? O que os apóstolos mais fizeram, estou vendo aqui o Luiz Alegria também, né? Não poderia deixar de dizer. O que os apóstolos mais fizeram foi defender o Evangelho, né? Foram verdadeiros apologetas em suas cartas defendendo o Evangelho. E eu creio que falar dessa filosofia no tempo atual é também defender o Evangelho, porque essa filosofia, ela ataca frontalmente a nossa crença, o nosso cristianismo. E eu quero que você que está aqui hoje, né, que é simpatizante, ou segue, ou votou, né, em candidatos do partido da esquerda, eu quero que você fique muito à vontade, não vá embora, você vai ter a chance de perguntar, espero saber responder também. Então, assim, fique muito à vontade, não se sinta confrontado de uma forma desrespeitosa, mas muito pelo contrário. Eu considero você que crê em Jesus Cristo e também segue essa filosofia, eu creio que você é meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. E eu quero, assim, ser instrumento de Deus para trazer uma convicção, te ajudar a uma convicção para discernir sobre isso. E assim, você tem o seu livre-arbítrio, você continua seguindo ou seja convencido nesta noite, espero eu, pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então fiquem muito tranquilos. Não estou desrespeitando de forma alguma coisa que eu vier falar aqui, por favor, tá bem? Davi, pode colocar o primeiro slide? Gente, nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu espero poder falar em 1 hora, no máximo 1h10. E, em seguida, nós vamos abrir o microfone para vocês fazerem perguntas. Tá bem assim? Aí, o que eu for falando, você anotar aí no seu celular, né, para não esquecer, e depois você faz a pergunta para mim. Então, vamos lá. Vamos para a nossa exposição. Então, por que? As 2 perguntas aí que eu coloco, né, que eu espero responder até o final da palestra. Por que o marxismo cultural é uma ameaça ao cristianismo, e não só brasileiro, né, mas do lado ocidental como um todo? É uma ameaça à família, é uma ameaça à igreja cristã, tá? Não é nenhuma outra igreja, é a igreja cristã, não é nenhuma outra religião, é a religião cristã.
E também a toda a sociedade, porque toda a sociedade também recebe, né? Quando um país, determinado país, é governado por marxistas, toda a sociedade recebe, então, o reflexo, né, desse governo. E porque o marxismo é antagônico, ou seja, é oposto, é incompatível, é incoerente e também odeia o cristianismo. Odeia o cristianismo. Eu estou falando o marxismo, tá? Eu não estou falando você que, como eu disse no início, segue, é simpatizante, é frequentador de uma igreja, tá? Ou você que recebeu uma educação judaico-cristã. Eu estou falando na essência da filosofia, lá na concepção, que está aqui, ó, nesse livrinho aqui vermelho, chamado Manifesto Comunista, cujo autor nós vamos ver aqui um pouquinho depois. Legal assim? Então, objetivos, Davi, mais um. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Preparar a igreja para o debate democrático. O debate democrático, confrontando essa filosofia com o cristianismo. Gente, todos têm lugar ao debate. Eu espero aqui que a gente tenha tempo suficiente para debater, tanto prós quanto contras também. É um ambiente democrático. As igrejas deveriam ser sempre assim, ter um debate democrático. Não é o que a gente tem visto aí ultimamente na atualidade do nosso país. Mas nós cristãos temos lugar no debate público, lugar para nós falarmos sobre a nossa fé e falarmos o que nós cremos e falarmos de ideologia que estão alinhadas à nossa fé também. Segundo, demonstrar que é um conflito entre o bem e o mal. Gente, nós estamos numa guerra espiritual, tá? Nós não estamos aqui falando só para a razão, não. Nós estamos falando para mundo invisível. O que está acontecendo aqui deve estar havendo aí um bom combate. É bom porque nós já sabemos o resultado, né? É bom porque nós somos mais do que vencedores. Terceiro lugar, proporcionar um mínimo de conhecimento. Gente, eu não sou um profundo estudioso do assunto, tá? O meu tempo não permite, eu gostaria, mas o meu tempo não me permite isso. Mas eu espero passar um conhecimento básico, né, para vocês. Quarto lugar, tá aí. Quarto lugar, exercer compaixão com aqueles irmãos que estão, ao meu ver, sendo enganados, tá, por essa filosofia. Entendeu? Entenderam isso? Compaixão e não um adversário. Nossos irmãos, nós somos, eu creio, né, que o cristianismo é algo do bem. Então, nós temos que aplicar o bem, mesmo recebendo um contraponto, um contraditório, né? Ouvir também o outro lado, não só falar, mas ouvir também. 5, obedecer à instrução bíblica de Judas 1:22. Eu omiti o 1 aí, tá? Ficou 22. Qual que é? Só tem um capítulo mesmo, então não precisa citar, né, pastor? Que diz, né, que nós devemos ter paciência com aqueles que estão vacilando na fé. Tá? Nós temos que ter paciência. Deixa eu ver aqui, tudo que fala aqui, completo. Acho que eu não escrevi aqui na minha colinha. Alguém acha para mim aí? Judas 22? Põe lá, Davi. Fazendo um favor. Tá bem até aqui, gente? Tá? Vamos com calma. A gente vai dar conta do recado aí. E o sexto, enquanto o Davi não põe, o sexto é contribuir para que você, no domingo que vem, dia 30, você vote certo. Eu espero estar contribuindo nesse sentido com você, para que você vote
alinhado à sua fé. Tá? Vote, dê suporte, dê apoio a um candidato, né? Não é aos, né? Bom, é aos porque aqui a gente vai votar para governador também, né? Aos candidatos alinhados à nossa fé. Tá bem? Tenham compaixão daqueles que duvidam, né? Essa versão está duvidam, na minha versão está vacilam. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Obrigado aí, Davi. Próximo. Então, o que eu quero falar para vocês, começa tudo com essa palavra, cosmovisão. Tá? Qual que é a cosmovisão cristã e qual que é a cosmovisão marxista? Então, dependendo da qual cosmovisão que eu e você temos, nós vamos absorver aquilo que é jogado para nós por meio das vozes da cultura. Por exemplo, os nossos jovens, temos muitos aqui, se não tem uma cosmovisão cristã, os nossos professores, né, aqueles que são militantes, eles vão passar uma cosmovisão para você. E como autoridade, e você sem a cosmovisão cristã bem definida, você vai absorver. E é nessa fase que geralmente as pessoas, os jovens são influenciados. Já presta atenção, já no Fundamental 1, mas também mais no Fundamental 2, professores, né, que são militantes, né, que militam, que pregam nas oportunidades sobre essa doutrina, sobre essa filosofia. Então, papai, mamãe, né, que estão ouvindo isso, alertem seus filhos, peçam para eles avisarem todas as vezes que um professor falar alguma coisa sobre política, sobre presidente, sobre deputado, qualquer coisa, mas fale, filho, quando o professor falar sobre política, você não esquece de falar papai e mamãe, tá bom? Estou falando assim nessa linguagem porque Fundamental 1 já estão doutrinando e ideologizando nossos filhos. Presta muita atenção nisso. Então, a cosmovisão, ela responde a essas perguntas, ó. A origem, de onde viemos? Identidade, quem nós somos? Sentido da vida, né? Qual o sentido da vida e do mundo? A moral, que é um conjunto de regras, né? De crença, como deveríamos conduzir a nossa vida? E destino, o que acontecerá conosco, ou seja, para onde iremos? Essas perguntas são perguntas clássicas para que eu possa formar a minha visão do mundo. Cosmovisão significa visão do mundo, a minha percepção de mundo. Como que eu vejo, né, as coisas que estão aí postas para mim. Isso é cosmovisão, uma visão maior do que aquela que só está mais próxima aqui do meu nariz. Por exemplo, mais um, Davi, por favor. Pode passar, Davi. Ficou separado aí, né? Pode passar, vou prestar atenção ali. Então, vamos ver uma cosmovisão materialista, tá? Que é material, vem de coisas que não são espirituais. A gente já faz essa leitura. Então, a origem, de onde viemos? Viemos do macaco. Porque estão ensinando nas escolas que nós viemos do macaco. Infelizmente, já estão omitindo, pelo menos, a teoria do criacionismo, né? E o evolucionismo já está mais do que contestado pela ciência, mas os professores ainda assim colocam a teoria, né? Qual a diferença entre teoria e lei? A lei é porque já foi provada cientificamente, a teoria ainda não foi comprovada. Por isso, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são teorias, mas nas escolas só ensinam essa teoria do evolucionismo. Então, diz que o homem vem do macaco. A identidade, somos um punhado de átomos em nada diferentes de qualquer outro animal
ou objeto do mundo físico. E aí, eu coloquei entre parênteses o vegano, porque o vegano crê nisso. O vegano crê que os animais são seres também como se fossem nossos irmãos. Por também serem um conjunto de átomos, de células aí, eles veem como algo muito próximo de nós. Por isso não podem ser sacrificados. Não podem vestir nada que venha do animal, de origem animal. Então essa também é uma crença materialista, distorcida. É uma cosmovisão distorcida do cristianismo. Deus nos deu todas as coisas para que a gente possa não só dominar, mas também nos satisfazer. Há vários versos bíblicos sobre isso. Sentido da vida, né? A vida não tem sentido. É viver, né? O sentido da vida é viver, um dia de cada vez. A moral, cada um escolhe o modo de viver, o modo que quer viver. E, na verdade, a cosmovisão marxista, ela prega a amoralidade, né? Vejam que eu falei amoralidade, não é imoralidade. Imoralidade é o contrário da moral, da moralidade. E a moralidade é uma sociedade sem regras, sem conjunto de regras, de normas, de conduta, né, de organização. E a gente vai ver algumas coisas aí que vão fazer sentido para vocês. E o destino, não vamos a lugar nenhum, morreu, a vida acaba aqui, acabou. Não tem nada depois dessa vida. Vamos ver a nossa cosmovisão? Será que você crê assim, como eu? Então, qual que é a nossa origem? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Está na origem. Nós fomos criados à imagem de Deus segundo a sua semelhança. Nossa identidade, filhos de Deus, cordeiros com Cristo Jesus. Nós temos um Senhor. Né? Nós temos um Senhor, nós temos uma identidade e sabemos muito bem qual é. Identidade biológica também, né? Tem que falar isso. Deus fez macho e fêmea, não existe gene, né? Homossexual. E se temos algum aqui nesta noite também, não estou te confrontando, só estou falando o que a ciência afirma. Não existe gene homossexual, existe gene feminino e masculino. Nós nascemos macho e fêmea, assim Deus nos criou, com essa identidade. Terceiro lugar, sentido. O sentido da vida é viver a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho, é viver para glorificar a Deus. Esse é o nosso sentido de vida, esse é o nosso propósito que nós viemos a essa vida, né? Para glorificar a Deus, para refletirmos essa imagem e semelhança de Deus. Moral, nós temos um conjunto de regras, né? Aliás, temos um só, é o único, que é a palavra de Deus. Tá? Por isso, nós não podemos falar que nós temos conjunto de regras, nós temos um único conjunto de regras de fé e prática, né? Uma única verdade absoluta. E o destino, quem crer será salvo, quem não crer está condenado. Nós um dia, todos nós estaremos diante do Senhor Jesus, né? Seremos julgados. Nós que cremos, temos essa identidade, seremos absolvidos, mas um dia todos os homens estarão diante de Deus para prestar conta do que fez. Pode passar, queridão. Muito bem. Eu quero que você entenda esse slide bem, tá? Porque isso é o que vai fazer a diferença. Já está fazendo e vai continuar fazendo daqui para frente, né? O cristão
precisa entender os critérios que operam neste mundo, ou não conseguirá entender a própria espiritualidade, nem anunciar o Evangelho aos grupos que enfocam a realidade de maneira diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Não tem o que discutir isso. Mas nós precisamos ler, né? Precisamos ler, tem muitos livros bons. Depois eu quero citar aqui 3 livros bons para a gente poder ler, principalmente o que está acontecendo mais. Eu não preciso devagar, né? Ir numa coisa que é tão ínfima, né? Tão pequena, mas eu vou naquilo que está aí, perene na sociedade, para poder discernir mais. Discernir com quem está estudando mais sobre o assunto. Então, para a gente poder discernir, a Bíblia é 10, né? Mas eu também preciso aproveitar o que Deus está fazendo na vida de outros irmãos e irmãs, para aprender com eles também. E tem um versículo, né, voltando para a palavra de Deus, que esse para mim é o carro-chefe aqui da minha palestra, né? Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano e também com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. O que rege este mundo, gente? O inimigo, né? O diabo. Então, o diabo está agindo como sempre agiu, ele está muito ativo também no planeta Terra. Então, da mesma forma que Deus nos usa, o inimigo usa outras mentes também, outras vidas, com vãs filosofias, agindo no raciocínio humano. Então, é isso que eu tenho percebido, estudando um pouco mais aí sobre a filosofia marxista. Próximo, Davi, por favor. Também gosto dessa passagem aqui, né? Que o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Paulo falando a Timóteo. Aonde que está falando isso, gente? Timóteo era um supervisor de igreja, era um pastorzão lá de igreja. Olha, dentro da igreja vai ter isso. Quando ele fala de apóstata aqui, não é lá fora só não. Nas nossas igrejas, infelizmente, tem pessoas que apostataram da fé já. E estão frequentando tranquilamente com a gente. São nossos adversários, inimigos? Não, não são. Mas estão frequentando com a gente a igreja, são nossos amigos. Nós achamos que são irmãos, mas apostataram da fé. Deram ouvidos a doutrinas de demônios. Um outro versículo, que está aí também, mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque estas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e diabólicas. Tiago 3, 14 e 15. Então, nós precisamos começar a discernir tudo isso, né? Com base na palavra de Deus, sempre lançando a luz segundo a nossa fé, segundo a palavra do Senhor. E discernir tudo que está batendo aí na nossa casa, na nossa porta, na nossa igreja. Aquilo que já entrou na igreja. Quantos pastores que, ao meu ver, novamente, estão enganados por essas filosofias terrenas, humanas e diabólicas. Quantos pastores, quantos líderes espirituais renomados. Se você
discerne isso, presta atenção nisso, há muitos líderes aí que estão engodados, né? Foram enganados. E sabe quando isso aconteceu, gente, na vida deles? Na juventude. Na juventude. Então eu volto a falar para vocês, jovens, para vocês, pais, né? Falem com seus filhos, leiam um pouco mais sobre isso. Essa semana eu vi no Instagram uma moça, não me lembro o nome dela, que ela fala sobre cosmovisão, mas com 3 perguntas, né? E num outro post dela, ela está ensinando a cantar sobre a cosmovisão cristã, e como uma outra canção, tudo para criança, e uma outra canção sobre por que não crer no comunismo. Infelizmente eu não memorizei, poderia dar essa dica aqui para vocês, mas fiquei contente também que eu vi um jovenzinho, um pré-adolescente hoje, né, um menino cheinho assim, bonitinho, falando sobre a cosmovisão marxista. Como eu fiquei contente, né, de um jovenzinho, um adolescentezinho lá falando já, discernindo politicamente. E nós temos que entender, talvez eu fale isso um pouco mais para frente, mas já vou reforçando aqui, que todo o tempo internalizaram para nós, porque esse país já está, né, estava, né, sob o governo comunista já há 40 anos. E vocês lembram daquele ditado popular que falava que tem 3 coisas que não se discutem? Lembra? Futebol, né? Não se discute mesmo futebol, porque Santos é o melhor time que tem. Então, não se discute, viu, corintiano? Então, futebol não se discute. Vai, Santos, rapaz, você é de Santos. A palavra de Deus fala em todo o tempo, você é de Santos. Nós falamos também que política não se discute. Isso trava psicologicamente a gente. Não existe essa dicotomia, essa diferença, essa separação entre política e espiritualidade, porque está tudo interligado. Nós fazemos política o tempo todo. Fazemos política em casa, com as nossas esposas, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai, faz um carinho e tal, fala uma coisinha bacana. Estamos fazendo política. Ela sabe que eu sou político. Político, não politiqueiro. A igreja faz política todo o tempo. Nós escolhemos nossos oficiais na Presbiteriana Independente, né? Votamos. Política é organização. Política é uma coisa boa. Só que foi internalizado em nós que política é coisa do demônio. Que só fala a coisa feia, né? Só fala as pessoas que entram na política e fazem coisas erradas. E o que marca mais na gente? O positivo ou o negativo? O negativo. E aí as pessoas estão aí, né? Milhões de brasileiros não vão votar. Milhões de brasileiros falam, não quero nem saber de política, não. Ignorando que a sua omissão vai custar, talvez, né? A nossa liberdade, algo que é muito caro, que é um direito que nós temos inalienável. Muito bem, próximo. Outro. Mais um, querido. Não, volta. Volta mais um. Aí. Dentro da cosmovisão cristã, né, muitos cristãos erram ao fazer essa dicotomia, né, que eu estava dizendo, entre fé e ideologia política, que defendem. Olha o que eu estou falando, isso resume nessa frase aqui. Não dá para separar o que eu creio como cristão e a ideologia que eu sigo. Porque está interligado nas cosmovisões, não se misturam. Cosmovisão materialista, ateísta, não se mistura com uma cosmovisão espiritual teísta.
é luz e escuridão, não se misturam. E por isso, muitas vezes, sustentam e apoiam com seu voto agendas contrárias ao ensino de Jesus, aos ensinos, e colocam pessoas anticristãs como autoridade sobre suas vidas e sobre a nação. Gente, esse provérbio aqui, de Salomão, 29:2, é tremendo. E é uma realidade que está acontecendo em muitos países. Diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o perverso governa, o povo geme. Né? Uma tradução mais forte aí, geme. O povo geme. Vivemos, aí passou, né? Legal. Vivemos uma democracia, temos o direito e o privilégio de escolher nossas autoridades. E nossa fé deve ser a base para definir a escolha da ideologia dos partidos e dos partidos políticos que vamos apoiar. Então, mais uma vez, a nossa ideologia, e não ao contrário. Eu não posso usar a ideologia e lançar luz na Bíblia, tem que ser o contrário. Eu tenho que pegar a ideologia, ou melhor, eu tenho que pegar a minha fé, a minha cosmovisão, e lançar luz sobre as outras cosmovisões que estão aí, sobre qualquer partido, né? Pessoas que venham aí me governar. Está claro isso? Está aqui? Mais um, Davi. Esse senhor simpático aqui é o Carlinhos. Tá? Não dá para ver bem daí, né? Mas ele é muito simpático. É o Karl Marx, né? Um alemão que nasceu aí no século XIX, né? 1818 e faleceu em 1883. Uma das frases, né, que está aqui no Manifesto Comunista, que foi escrito por ele, por seu grande amigo Friedrich Engels, é que a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Quem fez já a faculdade aí, sabe que o final do curso tem um TCC, né, o temível TCC, que você levanta uma tese e vai defender essa tese. Então, o Marx levantou essa tese, a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Só que ele não comprovou isso. Ele, como um sociólogo, né, um jornalista, filósofo, deveria comprovar a sua tese, mas não comprovou a sua tese. Então, as pessoas estão engolindo, né, admitindo como uma verdade algo que não foi comprovado. A base da sua filosofia é essa, né? Um mundo de igualdade sem classes sociais. Gente, um mundo de igualdade. Eu sou pastor aqui, né? Faz de conta. Pessoal, começa a prometer um mundo de igualdade, né? Começa a prometer o céu na terra, um lugar maravilhoso, né? Não haverá mais classes sociais, não vai ter rico nem pobre, todos serão iguais. Não é bonito isso? Não é envolvente? Principalmente para os jovens. Chegam na faculdade e encontram os militantes jovens, né? Professores falando sobre isso, e os nossos jovens, né, é uma característica, né, daquela fase de transição para a fase adulta, de querer ser um contestador de tudo, né, já contesta os pais nessa fase, e chega um professor falando, olha, o que tem aí, os ricos, né, eles ficam oprimindo, eles escravizam, eles maltratam os trabalhadores. Quão bom fosse que não existissem ricos, fossem todos iguais.
sem rico, sem pobre, sem preconceito nenhum, sem discriminação. E é isso que nós cremos, é isso que nós vamos lutar. E o jovem, né, fica eufórico com um discurso desse. É possível, dentro da nossa cosmovisão, olha para você mesmo, é possível haver uma perfeição na convivência com a pessoa que você mais ama? É possível? Perfeição, eu falei, né? Não é possível isso, porque dentro da nossa cosmovisão, nós sabemos que nós temos dentro de nós uma natureza caída. Nós temos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Então, não é por causa do rico que oprime o pobre. O problema é a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa, então sempre vai haver maldade. É como eu falei, querer prometer o céu na terra. Não é possível. O céu está reservado para aqueles que creem, né, para aqueles que estão lutando contra essa natureza, por meio da nova natureza que recebemos em Cristo Jesus. E o modus operandi, né, que está na essência mesmo do marxismo, é a luta armada por meio de revolução e da quebra, né, da derrubada da ordem social. A palavra que mais aparece aqui é luta. É do bem, luta. É do bem. Luta armada, uso de arma, para você impor aquilo que você crê como verdade. Jesus nos ensinou alguma vez a sermos agressivos na ministração da palavra de Deus? Não, né? Não. Mas o modus operandi, e você começa a analisar o que acontece, né? As passeatas de militantes desse partido são pacíficas, a maioria delas? Não, né? Por quê? Porque na essência dessa filosofia existe a queda da ordem, a derrubada da ordem social, por meio de atos de violência, por meio da força, da revolução. Mais um, querido. Aí. Então, vamos analisar um pouquinho, né, a capivara do Carlinhos. Né? Ele é filho de judeus, né, um casal de judeus que se converteu ao cristianismo. E ele foi cristão. Marx foi cristão, chegou a ser cristão, frequentador de igreja luterana, lá na Alemanha. Mas apostatou da fé, deixou a fé. Seus pais tinham classe média, né? Ele conseguiu estudar, foi aí filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e um revolucionário socialista. Se casou com uma francesa, teve aí 7 filhos, né? Um bastardo. Ele teve um filho com a empregada e não teve a coragem de assumir esse filho, passou para o seu grande amigo, né, e patrocinador, o Angel. Angel era filho de um casal, de um industrial, um burguês, né? Você vê, né? Aquele que criticava tanto a burguesia, né? O melhor amigo dele era um burguês. Então, você vê lá naqueles versículos que eu citei, pessoas hipócritas, lembram? Pessoas hipócritas, né? Mente cauterizada. Então, ele pediu para o Angel, e o Angel assumiu esse filho dele. Ele também, né, infelizmente, né, pode passar? Não, já passou? Legal. 3 dos seus filhos morreram na infância e 2 se suicidaram. E a minha fonte
de pesquisa diz que, devido a Marx ser um estilo assim, não muito adepto ao trabalho, né, para não dizer vagabundo, né, houve muita dificuldade para a criação dos seus filhos. Então, se coloca essa morte dos filhos na infância ao mau cuidado que receberam dos pais, né? As dificuldades. E 2 se suicidaram já na idade adulta. Então, portanto, ele é um fracasso, né? Como pai, como esposo e chefe de família. E também profissional. Ele tentou empreender, tentou ser um burguês, né? Um empreendedor, capitalizar, e fracassou também. Então, a gente vê que ele deixou aí como um fracassado nos negócios, na família, ele deixou um rastro aí, um legado de ódio à instituição família tradicional e também à igreja, né? E à religião, que ele chamou de o ópio do povo. Né? O ópio do povo, essa frase é atribuída a ele. E também ao povo judeu. Então, ele é o Deus do marxismo. Ele é o Baal do marxismo. E muitos escritores dizem que o marxismo é uma religião, é uma seita. Porque tem o seu fundador, né? O seu Deus, aqueles que seguem, tem uma literatura, tem discípulos, portanto, tem características de seita. E você vê que uma das características é a paixão, né? É a paixão cega, na qual o que se fala é verdade e você está fechado a outras verdades. Então, há toda essa característica de seita. Próximo. Aí veio no século passado, no século XX, um italianinho, chamado Toninho, o Antônio Gramsci, que é também um discípulo de Karl Marx. Só que ele falou, gente... esse negócio de revolução, aí, de luta armada, lá no Oriente, deu certo, porque o povo não é tão civilizado. No Oriente, lá na Rússia, né, na Revolução Russa de 1917, que matou milhões de pessoas. Lá na China, na Coreia do Norte, melhor, na Coreia do Norte, que matou outras milhões de pessoas. Então, esse negócio de revolução armada, isso é só lá para eles. Aqui para o Ocidente, nós temos que ter outras estratégias. Né? Por isso é que nós chamamos de marxismo cultural. Porque ele vai na cultura do povo. Ele age por meio da cultura do povo. Por isso que fala, né? A derrubada da ordem social não é mais pela revolução, mas sim pela dissimulação. Engano. E a gente vê que a estratégia de Satanás sempre é a mesma, usar do engano, né, dissimulado. O inimigo é dissimulado e continua dissimulando nos dias de hoje. Então, ao invés da derrubada, né, da luta armada, vamos dissimular, né, por meio da hegemonia cultural, social e política. E deixou este caderno do cárcere aí, ele ficou preso por conta de ser um comunista, ficou preso e no cárcere ele escreveu Cadernos do Cárcere. Então hoje nós temos um mix aí, né? Nós temos um mix de marxista raiz e marxista Nutella, vamos dizer assim, né? Mas são todos, na essência, é a mesma essência, né? É marxista, é marxista. Pode passar, Davi. Nós vamos ver aí uma foto. Então, quando eu falei da hegemonia cultural, o marxismo cultural, um dos grandes veículos para transformação e para hegemonia de pensamento é por meio da cultura. E aí a gente vê, né? Aqui à direita, né? Essa peça aqui, teatro, essa performance de 2 bailarinos, não sei se vocês se lembram disso, que eles beijaram o tempo todo. Lembram disso? Alguém viu essa cena?
E está aí, né, com os olhos bem atentos, né, o grande protagonista há 40 anos dessa doutrina, dessa filosofia marxista no Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. A foto ao lado mostra também, por meio da arte, né, crianças sendo expostas a um nude aí, né, masculino. Isso foi agora em 2017, no Museu de Artes Modernas em São Paulo, quer dizer, em nome da arte. Lembra que eu falei lá da amoralidade? Então, com certeza, esses jovenzinhos aqui, que estão aqui ao lado desse homem nu, são pais que também creem, seguem, são seguidores dessa filosofia. Não veem nada de mal, né, que os filhos estejam aí expostos a essa cena de nudez. Ainda tem outra foto que tem uma criança apalpando a perna desse homem. E aí em cima, a gente vê também esse vereador aí, esqueci o nome dessa figura, um vereador de Curitiba, que invadiu uma igreja católica recentemente, durante uma missa, e ele acabou sendo cassado lá pela Câmara dos Vereadores, vereador do PT, Partido das Trevas, ou melhor, Partido dos Trabalhadores, e só que foi recolocado, fiquei sabendo semana retrasada, um ato de um ministro do Supremo, do STF, o recolocou de volta ao cargo, né? Ao cargo. Renato Freires. Renato Freitas, o nome do jovenzinho aqui, né? Jovem, né? Um jovem com vigor físico, né? Poderia estar lutando aí pelo cristianismo. Infelizmente, está do lado errado. Pode ir, Davizão. Muito bem. Outra coisa também, e na hora que eu acabar de ler, Davi, você já pegou a dinâmica aqui, você pode trocar. Existe, na verdade, gente, uma grande agenda, que não se está limitada ao Brasil, né? Vocês sabem disso. Essa igreja é uma igreja bem informada, pastor. Né? Existe uma grande agenda aí, chamada pelos globalistas, né? A Agenda 2030, dos multimilionários, aí também do ramo farmacêutico também, né? Envolvidos nisso. Um que é aí de uma empresa de informática também, famoso, né? Grandes, eu coloquei milionários, não, bilionários, né? Internacionais, que se aliaram à doutrina marxista para implantar uma cultura materialista e militante do ateísmo, que tenta desconstruir os valores e a fé cristã, promovendo ruptura nos valores morais e espirituais do cristianismo. Na verdade, o Partido Comunista, ele está sendo usado por esta agenda, pelos milionários. Ainda mais nos países emergentes, né, em desenvolvimento, porque é uma característica, né, desses países serem corrompidos facilmente, comprados. Tanto políticos como mídia são facilmente comprados e dinheiro não falta, né? Então o marxismo está servindo só como uma marionete na mão desses globalistas. Eles querem desconstruir os nossos valores, né, da nossa fé, e estão usando então como veículo, né, o marxismo. Será que é uma preparação para o anticristo? 1 João 2 diz assim, ó: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Estava conversando sobre isso, né, Luiz Alegria?
Jesus está voltando desde a época, né, que ele ascendeu aos céus. Ele falou que voltaria, então ele não voltará, ele está voltando. E todos aqueles que negam Jesus Cristo, o Senhor, são anticristos. São anticristos. E eu também creio, né, minha opinião, se realmente esse partido de esquerda assumir o nosso país, aí vai estar fechando o cerco mesmo, né? Ganhou o continente inteiro, a Europa praticamente toda é social-democrata, os Estados Unidos, Canadá. Aí eu acredito que Jesus está, né, knock, 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 está batendo a porta. Jesus está às portas. Vai ser uma preparação, como eles são muito ruins de governo e de economia, e a gente está vendo isso acontecer na Argentina, no Chile. Quem já esteve nesses países, eram países considerados como, em nível de país europeu, está em frangalhos a economia. Então, a preparação para o anticristo é o caos político, caos social, caos cultural, caos religioso, caos econômico. Então, tudo, essa é a minha opinião. Ao mesmo tempo, eu já penso, Senhor, né, se fosse assim, por que o Senhor permitiu que o atual governo entrasse, né? Então, eu tenho essa esperança ainda, né? Mas enquanto nós não temos essa convicção, né, nós vamos fazendo a nossa parte. Vamos fazendo a nossa parte, discernindo todas as coisas, né, e votando certo. Próximo. Aí, só para você ter uma noção, né, vou falar bem en passant. A cosmovisão marxista, ela se baseia em 3 ideias principais, que vocês ouvem todo o tempo aí, né? O marxismo serve para, de uma forma ilustrativa, serve como um veículo. Vem e derruba a ordem social. Social entende tudo, né? Nós somos uma ordem social, o cristianismo é uma ordem social. A forma de governo é uma ordem social, a forma econômica é uma ordem social. A cultura é uma ordem social. A parte normativa de leis é uma ordem social. O socialismo é a estrada, né, que esse veículo percorre. Já é a parte da forma de governo, né, da forma de regime econômico, um sistema econômico. E o comunismo é o destino final. Hoje, talvez, né, quem chegou ao comunismo, né, talvez foi aí a União Soviética, a Rússia, lá no começo do século passado. Porque, na verdade, é algo assim, que eles almejam, né, um estado natural de coisas, né, que é impossível acontecer isso. Como a gente dizia, eu aprendi isso nos bancos da Academia do Barro Branco, que o comunismo é uma coisa utópica. Já ouviram essa palavra, utópica, né, ou utopia? É algo inatingível, justamente porque o homem é pecador. Então, nunca vai atingir algo comum a todos, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Próximo. Como é que está o nosso tempo? Não sei a hora que eu comecei. E agora? Já? Vamos correr um pouquinho? Vamos lá, cosmovisão marxista cultural, né? Ela é materialista, ela é voltada para o homem, ela é antropocentrista. É o homem no centro de todas as coisas. E o cristianismo, qual que é a cosmovisão? É cristocentrista. Cristocentrista. Ela é socialista, ela é progressista. Vamos ver um pouquinho o que significa isso. Próximo. Ela é materialista, né? O que é o materialismo? É o sistema que admite que no universo existe somente matéria, sem nada espiritual.
Vamos ver aí, Filipenses 3,19. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Pensam apenas na vida terrena. Então, justamente o que Paulo estava falando aos filipenses, né? O materialismo pensa apenas na vida terrena. Por isso que vale tudo. Quando não se teme, né, algo além dessa vida, né, como eu disse, né, que todos nós passaremos por o grande tribunal, quando não se teme isso, vale tudo, a moralidade. Então, o materialismo significa dizer ateu e militante do ateísmo também. O marxismo é isso, né? Não só é ateu, como também milita em favor, milita contra quem crê. Ou melhor, quem crê não, né? Somente o cristianismo. Você já viu algum marxista invadindo uma mesquita? Já viram? E não vão ver. Se os marxistas falam que a nossa cultura é machista, que dirá no islamismo, nos países árabes, né? Que a mulher só anda, né, de burca lá e só aparecendo os olhinhos. Será que eles vão lá tentar derrubar a ordem social em algum país árabe? Não vão, porque sabe que vai levar bomba, né? Bastante bomba. Então Marx via a religião como uma forma de exploração dos mais pobres pelos mais ricos e poderosos, os chamados burgueses. E humanista, foca no conceito temporal da existência humana. Mais um. Ela é socialista. Por quê? Porque busca o sistema de governo e também o sistema econômico. Busca estatizar e centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Você consegue discernir isso? O que o atual governo, o sistema do ministro da Economia, né, está dizendo, né, que é a favor do liberalismo econômico? Eles querem privatizar ou estatizar? Privatizar, tirar tudo do Estado, o máximo possível do Estado, ficar com o Estado pequeno. Estado pequeno significa menos custos. Menos custos significa menos impostos. Estado maior significa mais impostos. E a gente vê que o sistema econômico desse governo atual está tirando impostos, coisas que a gente nunca viu antes em outro governo. Será que isso é coisa boa ou não é? Muito boa, é muito boa. Pena que eles não conseguiram privatizar mais ainda. Foram anos difíceis, mas ainda assim privatizaram muita coisa. Concederam, né, muitas empresas públicas foram concedidas, né? Portanto, estão sendo administradas pela iniciativa privada. A agenda coletivista, onde o Estado é superior ao indivíduo. Voltando um pouquinho, né, na mão do Estado, os meios de produção na mão do Estado, no governo Dilma havia 39 ministérios. 39 ministérios. Hoje tem 23, começou com 22, foi criado mais um aí, 23. Já é muito. É muito. Pode diminuir ainda mais. Estado grande, o custo grande. Exploração da propriedade fundiária e emprego para... isso aqui que eu quero ler. Página 71. Pastor Géser, vem ler aqui para o tio. Tá aqui, gente, tá? Eu quero que ele leia aqui e não só aí. Começa aqui e lê até o quarto, irmão. São 10
máximas aqui do governo comunista. Até o 4 só. Essas medidas, evidentemente, serão bem diferentes em cada um dos diversos países. Entretanto, para os países mais adiantados, as medidas seguintes poderão geralmente ser aplicadas. 1. Expropriação da propriedade fundiária. Primeiro, expropriação da propriedade fundiária e emprego do rendimento das terras nas despesas do Estado. Imposto 2. Imposto pesado progressivo. 3. Abolição do direito de herança. 4. Confisco dos bens de todos os emigrados e rebeldes. Uma salva de palmas para o pastor, gente. Para relaxar um pouco, né, gente? O assunto é muito sério. Vocês entenderam? Eu vou bater de novo aqui, ó. Expropriar. Você sabe o que é expropriar? Tomar. Não é vender, não, por preço mais barato. Por exemplo, eu preciso passar uma rodovia aqui na tua terra e eu vou passar aqui e vou te pagar qualquer coisa aí por isso. Vou fazer uma avaliação e vou pagar. Se você não ficar contente, você entra na justiça. É o que acontece hoje. Expropriar é tomar. É falar, isso não é mais teu, isso agora é do Estado. Isso aconteceu aqui nos países. Venezuela, eu conheço um empresário que tinha uma fazenda lá que foi expropriada pelo governo. O candidato a Fernando Haddad já está falando isso, que terras que não cumprem aí a função social vai ser expropriada. É isso. Vai ser tomada. Outro. Função social. Função social é a teoria dele, né? Ele fala qualquer coisa. Se não tem nada lá, ele fala que é função social. Ou seja, né, a propriedade privada é um bem natural seu, é um bem, melhor, é um bem que você conquistou. Como é que alguém vai lá e tomar? Não tem razonabilidade nisso. Segundo, imposto pesado progressivo. Você gosta de imposto? O próprio nome diz, né? É imposto. Não é bonito falar, olha, os grandes detentores aí de riqueza, nós vamos taxar mais, nós vamos aumentar os impostos deles. Não é bonito falar isso? Não parece que é justo isso? Sabe o que acontece? Ele se muda do país, ele tira a riqueza dele aqui, no primeiro sinal de que vai acontecer isso, ele se muda daqui do país. Isso está acontecendo na Argentina, está acontecendo em alguns estados, nos Estados Unidos. Os ricos, né, não são do demônio, pelo contrário, Deus permite que os ricos empreguem milhares de famílias. Que bom que existem ricos, mulheres ricas abençoavam o ministério de Jesus. O cara perguntou agora, passou? O Carlinhos, ele via os ricos como opressores. E não são. Um pobre, uma pessoa simples, pode ser, que nem eu coloquei aqui, pode ser mais opressora, mais abusiva do que um rico. Pode ser mais agressiva do que uma pessoa rica. Todos pecadores, todos nós somos pecadores. E o último aqui.
o confisco dos bens ou a abolição do direito de herança. A abolição do direito de herança, você entendeu isso? Se seu pai deixar uma herança para você, como a palavra de Deus, né, nos orienta a deixarmos herança para os nossos filhos, a palavra de Deus diz isso, né? Que são os pais que entesouram para os filhos, não os filhos para os pais. Eles vão ter direito a tomar a tua herança. Não vai ser mais sua, vai ser do Estado. Então, você jovem, que está ouvindo o tiozão aqui falar, né? Pensa nisso, aquilo que teu pai gostaria de deixar para você, na verdade, em sendo implantado esse sistema, progressivamente vai acontecer isso, não vai acontecer da noite para o dia. O marxismo cultural, a característica, como não é violência, revolução, tomada do poder por meio de uma revolução, é algo lento que vem acontecendo há 40, 50 anos no Brasil e no Ocidente. Eles vão ganhando, essa é a estratégia deles, né? Com muita eficiência, eles têm feito muito bem, por sinal. Próximo. Qual a diferença entre o capitalismo e o socialismo? O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos, né? Que é o liberalismo econômico. Oportunidades, né? Nós temos de empreender. O capitalismo defende a propriedade privada, a liberdade de mercado, um Estado pequeno, menos impostos, e as liberdades e direitos individuais, sobrepondo, na maioria dos casos, o direito do Estado, os quais o poder público deve garantir e respeitar. Próximo. Qual a diferença entre capitalismo ainda? No capitalismo, cada um é responsável pela sua manutenção, ou seja, pelo pão de cada dia e por seus atos. Responsabilidade pessoal. Nada de ficar culpando gerações, né, lá do século 18, 19. Já ouviram falar daqueles, tudo que é estruturado, né, machismo estruturado, preconceito estruturado. São estratégias que eles colocam, né, querem colocar culpa na gente de coisas como, por exemplo, no tempo da escravidão. Tudo bem, fizeram errado, mas nós não temos culpa hoje no século 22 disso. Hoje não existe mais, e não existe um preconceito racial entre nós. Existem pessoas preconceituosas, mas nada estruturado. Olha a miscigenação que nós temos de raça no país. É o sistema, o capitalismo é o sistema que mais tirou a população da pobreza. Nós sabemos que ali no século XVII para o século XVIII, ainda existiam muitos senhores feudais, principalmente na Idade Média, né, até o século XVI, onde o filho do ferreiro estava determinado a ser ferreiro. O filho do verdureiro, lá para o senhor feudal, ia ser o quê? Verdureiro também. E assim por diante. Quando entrou o capitalismo, o mercantilismo, começou a aparecer oportunidades, ou começaram oportunidades de você empreender. Vejam bem hoje, imagina aí 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, para vocês terem uma ideia, quem poderia ter perfume, era somente os reis tinham acesso a isso. Hoje, quem não passou uma água de cheiro aí antes de vir embora, vir para cá? Muitos de nós passaram, né, uma água de cheiro antes de vir para cá. Olha o celular, vamos ver uma coisa mais palpável, né, um celular. Hoje, todas as classes têm alcance ao celular.
É lógico que nem todos têm um iPhone 13, que nem o pastor Géser. Né? Mas todos têm acesso aí a banco de dados, à internet. Isso é democratização da comunicação. Não é mais nada exclusivo dos ricos, né, dos burgueses. Todos têm. Então, o capitalismo, na verdade, é o que mais tirou pessoas da pobreza até hoje, é o sistema econômico. O princípio da responsabilidade social torna as pessoas mais produtivas, empreendedoras, passam a depender não de si e do Estado, e não do Estado. Próximo. Gente, olha, reflexos na juventude. Tenho certeza que não é na juventude que está aqui hoje, tá? Amém? Mas está, né, sendo criada uma geração fraca, vitimista, mimimi, cheia de intolerância, promotora de conflito entre as pessoas, dentro dos lares e entre classes. Uma verdadeira inversão de valores. Estou falando alguma coisa, alguma besteira? Não? E quem tem adolescentes aí, jovenzinhos passando como eu, sabe que já receberam a influência. Por mais que a gente fale, já receberam a influência. Então, falem bastante. Eu coloquei meus meninos para ouvir e senta aqui e vão ouvindo aí. Não é porque eles não estão aqui não que eles não conhecem, eles conhecem. Os cursos que eu já fiz online, aí senta aí e vai ouvir. Ouve em 2, 3, 4 vezes, mas ouve. Aí quando eu chamo para vir nessa, eu falei, pai, eu vou ouvir o quê? Eu já sei isso aí. Eles falam que já sabem. Mas receberam influência. Tenho que ser honesto com vocês. Destrói ainda nos jovens o sentimento de empreendedorismo, já que os leva a acreditar que são vítimas da sociedade, né? As dívidas históricas que eu falei aí do estruturalismo, né, que eles pregam. O cristianismo ensina a trabalhar, a meritocracia, a autossubsistência, a liberdade responsável e a responsabilidade por seus atos e pelo pão de cada dia e também a solidariedade, a generosidade, por meio do auxílio ao próximo. Isso é a nossa cosmovisão. Próximo. E aí, jovens, né, que vão para as faculdades, nas faculdades são verdadeiros alçapões, né, marxistas, principalmente as públicas. Principalmente as públicas. Eles pregam a defesa dos oprimidos e luta pelo social. Aqueles que convertem ao marxismo ficam cegos para a realidade humana como causadora dos males no planeta. Aí vem a passagem bíblica, né, que eu já falei aqui algumas vezes, né, que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12. A impossibilidade de criar um regime perfeito, né, um mundo de igualdade sem classes sociais, vem do fato da maldade inata do coração humano. Romanos 3, 23. Não há um justo sequer. Todos pecaram e estão extraviados, né, dos caminhos de Deus. Uma frase que eu já falei aí, pessoas pobres podem ser tão violentas e cruéis quanto pessoas ricas. Esse é um argumento na mão dos poderes políticos, dos artistas, influenciadores digitais e grandes empresários aliados à esquerda internacional, para manobrar os mais necessitados para a tomada do poder. Eu pus a igreja porque também é lógico que é um contexto formador de opinião, eles entram, se infiltram nas igrejas. Próximo. Vamos falar aqui, então, dos problemas aqui que afligem a nossa família, né? Agora eu quero pedir para pastor Daniel vir aqui ler. Vem aqui, pastor. Vamos ver qual que é o pensamento de Marx sobre família.
abolição da família, até os mais radicais ficam indignados com esse infame propósito dos comunistas. Sobre que base repousa a família atual? A família burguesa? Sobre o capital, sobre o lucro individual? Em sua plenitude, a família só existe para a burguesia, mas ela tem como corolário a supressão forçada de toda a família e a prostituição pública. A família burguesa se desfaz com a eliminação de seu corolário, e ambos desaparecem com o desaparecimento do capital. Vocês nos recriminam por querermos abolir a exploração das crianças por seus próprios pais? Esse crime nós o confessamos. Uma salva de palmas para o pastor. Então, meus queridos, a família é um alvo que está lá na essência. Abolição, acabar com a família. Quem aqui é um explorador? Ele fala o burguês, né? Talvez nós temos aqui empreendedores, né, chamado capitalistas, aquele que detém o capital e vai lá e abre uma determinada empresa. Obrigado, querida. Tá, obrigado. Abre uma empresa, emprega pessoas, esse é o opressor, porque ele está empregando pessoas. Quem em sã consciência vai oprimir filhos? Então a cabecinha doentia do Karl Marx e do Engels era assim, binária, né? Opressor e oprimido. E toda a ordem social, eles viam dessa forma. A educação é uma ordem social. Então o professor oprime o aluno. Aí vem Paulo Freire, né, que é o grande ideólogo aí, né, o grande ícone da educação esquerdista no Brasil, e escreve um livro chamado Pedagogia do Oprimido. Por isso que não se pode falar nada com os alunos, não se pode falar alto, não se pode chamar a atenção de aluno. E os alunos já se vitimizaram, já aprenderam a técnica, né? E nós vemos como é que está a educação no país. Vai demorar muitos anos para mudar isso. Muitos anos de governo, né, conservador, de direita, para mudar essa mentalidade. Para expurgar, né, os militantes, porque está todo aparelhado. De cima e embaixo, desde a criança, desde a escola aí de crianças, até as escolas de curso superior. Próximo. Então, dizendo aí sobre essa cabeça binária, né, dos dois aí, a gente começa a entender porque começa a colocar um contra os outros. Nós contra eles. É uma estratégia, na verdade, para dividir. E você dividindo, você enfraquece, você fragiliza a ordem social. Você começa a colocar o oprimido, o ladrão, o bandido, e o opressor, a polícia. Você começa a colocar o opressor, o hétero, a pessoa heterossexual, e a pessoa oprimida, homossexual. Você põe o homem machista, né, o marido, por isso que eles querem abolir, porque eles também veem o marido, né, como um opressor da mulher, como alguém que subjuga a mulher, enquanto nós cristãos, né, devemos amar, somos ensinados a amar as nossas esposas, a cuidar delas como a parte mais frágil, a considerá-la como a parte mais frágil. Então, eles ficam colocando uns contra os outros para quebrar a ordem social, para fragilizar a sociedade. Eu coloquei aqui
são favoráveis à descriminalização e à legalização do aborto. Colocam os pró-vida contra os abortistas. Gente, isso aqui é uma das coisas mais sérias que tem, que não dá para entender como os nossos irmãos podem apoiar, né, um partido que tem isso na sua essência, sendo uma pessoa cristã, tendo a cosmovisão cristã, tendo um cristianismo, né, uma espiritualidade sadia, relevante. Não dá para engolir, no português claro. Tem um autor aqui que eu li que ele coloca como acontecia lá em Israel, esse autor aqui que eu vou falar depois, aonde se oferecia crianças a Moloque. Ele coloca isso como está acontecendo novamente. Esses milhões de abortos que ocorrem nos Estados Unidos, por exemplo, milhões de abortos, são crianças que estão sendo oferecidas, sacrificadas ao deus Moloque. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Isso sim é um genocídio. Isso sim é um genocídio de crianças inocentes, ainda na fase intrauterina. Então dá para votar num partido que prega isso e que dissimuladamente agora, né, o candidato aí do PT está dizendo que é contra. Não é o filho do pai da mentira? Não dá. Não dá para ler isso como cristão, não dá para ler isso. E outra, gente, quando você está ciente da prática de um crime e você não denuncia, ou você está incorrendo por favorecimento pessoal, que é um crime capitulado no Código Penal, ou você que vota, você está dizendo, eu sou coautor desses assassinatos de bebês. Veja que coisa grave, você é um coautor, uma coautora de genocídio de bebês. Porque é isso que vai acontecer. Porque isso não vai depender do Congresso. Ah, mas isso é lei, é o Congresso que faz. Nós temos um Congresso aí muito, né, conservador agora. Gente, esquece isso. Nós já estamos vendo aí quem é que está, de fato, aí governando por meio de formas arbitrárias. Próximo. A moralidade cristã, né, algo que custou caro. Além da nossa fé, custou o sangue de Jesus, a moralidade que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os heróis da fé e do cristianismo, em 2 milênios, pregaram. A moralidade está sendo fatalmente ameaçada. O feminismo é um braço do esquerdismo. É um braço do marxismo, gente. Dá para engolir isso e a gente vê jovens, né? O que me chama a atenção nesses movimentos de rua é que na sua grande maioria são jovens. Isso é muito dolorido de ver que jovens estão se perdendo. Próximo. Pode passar. Pode passar. Mais um. Aí. Eu quero parar e quero encerrar aqui nessa foto para ver, né, que graças a Deus a gente tem visto, né, eu estou entendendo como um avivamento da igreja, porque acho que nunca a igreja
esteve tão unida num propósito, tanta igreja, tantos movimentos de oração que estão acontecendo no Brasil, e até fora do Brasil, porque eu tenho um amigo, um pastor americano, e eu mandei um vídeo para ele pedindo, né, para as igrejas de lá, que são igrejas presbiterianas também, que se separaram de um ramo da igreja presbiteriana americana, que é favorável ao casamento gay, pedindo oração pelo Brasil. Ele vem periodicamente, assim, ele vem ao Brasil, eles estão orando também por nós. E eu vejo, né, essa foto, quando antes a gente só carregava bandeira nas épocas de Copa do Mundo. Agora, quantas crianças já estão recebendo, né, essa conscientização política dos pais? Eu fui votar no primeiro turno e estava lá uma mãe com a camisa amarela da seleção e dois pititicos assim, um casalzinho com a camisa amarela também. Eu parabenizei a mãe, devia ter tirado uma foto com eles, e a mãe brincou comigo, me disse, né, que eles achavam que o Bolsonaro estava ali. Falei, tadinho, né? Mas assim, é uma mudança na sociedade que está acontecendo para o bem, né? Algo que a gente ignorava, achava que não tinha nada a ver com igreja. Hoje eu estou dentro de uma igreja falando disso, de ideologia política. Glória a Deus, glória a Deus, você que veio aqui, e você, eu espero que você não só fique com o conhecimento, como você passe para alguém também, você passe. Eu gostaria de ir assim, em outras igrejas de vocês estão aqui representados, falar, mas não dá tempo. Eu venho desde o acampamento de carnaval desse ano, palestrando em igrejas, em encontros, né, em retiros de carnaval, palestrando, mas não dá mais tempo, é agora. Então nós temos uma semana aí para orar, jejuar e falar sobre isso. Acordar principalmente os nossos jovens. Falarem que o voto deles, né, vai fazer a diferença. E das pessoas que não foram votar. Pode passar mais dois, mais umas fotos aí, Davi. Mais. Aí são exemplos também, né, da descriminalização da maconha, quebra da ordem social, né, por meio de mudanças de lei, favorecendo o crime. Essa é uma das estratégias, né, da hegemonia dentro também do campo normativo. Muitos juízes do Supremo Tribunal falam do garantismo, né? É isso, de esperar chegar na última instância. Ninguém é culpado se o processo não transcorrer em julgamento aí, esqueci agora o trânsito em julgado. Você acha esperar dezenas de anos? A ideologia de gênero, um jovem aqui depredando, né, o patrimônio privado. Pode passar, querido. Até conservadores de direita aí. Eu quero deixar para vocês algumas pessoas que eu sigo que são importantes. Pode passar. Pode. Aí. Se vocês quiserem tirar uma foto, ou eu deixo também esse arquivo aí, o pastor pode disponibilizar. São todos aí pessoas renomadas, né? O pastor Daniel Lopes, eu ouço todos os dias, tem o canal dele no YouTube, ele lança uns vídeos e ele é jornalista e entende muito de economia, e ele fala todos os dias aí, vídeos de 10, 12 minutos, é muito interessante. Né? E tem outros aí, Rodrigo Constantino, Caio Coppola, jovens, né, também que nos enchem de esperança. E aí vai. E eu quero falar desse último aí, o pastor presbiteriano, né, da IPB, reverendo Antônio,
Marques Filho. Tem o telefone, não encontrei para vender, eu ganhei dele esse livro, né, através de uma ovelha dele lá de Frutal, e ele escreveu esse livro, Cristo ou Marx? É o último que eu acabei de ler. Muito bom. E tem o telefone dele aí. Tá? Eu acredito que você vai... E está aqui o telefone dele, né? Está aqui na orelha da capa. Acho que é justamente para você ligar para ele e encomendar o livro com ele. Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, é uma boa fonte de consulta. Ele, sim... É alguém que estudou profundamente. Ele fala todos os livros que ele leu. É uma pessoa joia. Também, pode passar outro, Davi, por favor. Pode passar. Esses 3 livros, né, seriam muito bons para vocês lerem. Eu não trouxe aqui, mas é o Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, que é do Daniel Lopes. Esse tem, né, tem a livraria Daniel Lopes. Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI. Ele fala também de outros filósofos, né, no quais são os pais do marxismo, na verdade. Né? Marx é discípulo de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, que lá no século XVI já falava do fim da propriedade privada. Então, a gente entende um pouco mais. Esse livro é muito bom, eu recomendo para vocês. E esse outro do meio aí, A Revolução dos Bichos, é uma sátira, né, por meio de bichos, do George Orwell, que ele mostra o que está acontecendo hoje no Brasil, né, de uma forma até lúdica, vamos dizer assim. O último, queria pedir para vocês também, mais um, Davi, para vocês também estão aí minhas redes sociais, do Instagram, Pastor Carlos Lamin, e o outro é Coronel Lamin, e o Face é Carlos Lamin. Fico à disposição de vocês agora, para vocês fazerem perguntas. Tá bem? O microfone está no fundo? Isso, o microfone está ali com o João. Então, se você tem pergunta, você só... Aqui, e ele vai levando o microfone para você. Coronel. Senhor. Boa noite. Noite. Sou conhecido como Freitas, sou de Mirassol. Cidade boa, hein? Ótimo. No complemento aí do marxismo aí, junto com o Toninho, também tem aquele complemento que é sobre o Fórum de São Paulo. Você quer que eu fale sobre o Fórum de São Paulo? Bom, há muita coisa para ser falada, né? Esse, como eu falei, é um conhecimento básico. Mas, como eu falei que eles são muito eficientes, né? Os esquerdistas são muito eficientes, são estratégicos. A gente tem que tirar o chapéu para eles. Eles fizeram, né, uma associação que se chamou Foro de São Paulo porque foi criado aqui em São Paulo. A reunião foi feita em São Paulo, se eu não me engano, em 1982, onde os comunistas da América Latina se uniram, já olhando, né, no futuro, aconteceu o que está acontecendo hoje. Por um vacilo, né, da própria esquerda, graças a Deus, eles também vacilam, né? A Dilma acabou sendo empichada. Mas, se não fosse aquilo, se ela não fosse tão topetuda, né? Nós estaríamos com um governo aí socialista ainda. E realmente todo o intento do Foro de São Paulo, que é dominar toda a América Latina, teria já sido concluído. Por isso que a gente vê, né, quando o Lula esteve aqui, ele patrocinou os governos comunistas aqui da América do Sul, da África. Até uma usina brasileira, né, foi expropriada e ele não falou nada, nem reclamou, bateu palma. Falou que é a solidariedade, né,
O Brasil, que pode mais, ajuda os pobres, os países mais pobres. Então, há um grande plano, né, um grande planejamento estratégico da esquerda para tomar toda a América Latina, e eles se reúnem num chamado Fórum, né, de São Paulo, aonde Lula, Dilma, José Dirceu, né, aqui, o Ciro Gomes, fazem parte. E os outros aí que a gente conhece também, né, que são presidentes de outros países aqui da América do Sul. Tem mais pergunta, Rei? Você quer complementar? Tem mais alguma informação? Ele levantou primeiro. Boa noite, coronel. Boa noite. Eu já tenho minha resposta, mas pode um crente convertido, nascido de novo, lavado e limpo no sangue de Jesus, Jesus. seu nome escrito no livro da vida, Não- pode ser marxista? E agora? Gente, vamos ver como que eu vou responder isso aí. Eu creio, se a pessoa for... Tem um pastor que eu conheço, né, que ele era, até poucos anos atrás, comunista. E quando aconteceu na cidade dele uma questão sobre ideologia de gênero, que ele viu os livros, a literatura entrando, né, na rede pública, ele mudou de ideia. Ele mudou. Ele deixou o marxismo, deixou de acreditar, porque o marxismo, nas igrejas, ele é tomado também de uma forma muito sagaz, né? Eles usam do social. E falar do social, para nós, é algo caro, né? Com certeza, a igreja Daniel, a minha, aqui, e outras igrejas, olham com muita atenção para o social, para as pessoas mais desfavorecidas, não é? Para as pessoas pobres, em dificuldade. Só que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que estão assim, voltando à tua pergunta, estão enganadas, né? Foram lá nessa fase da juventude, nos seminários bíblicos, e esses líderes espirituais de hoje estão formando jovens também com essa visão. Então eu creio que sim e não, tá? Que tem pessoas que estão enganadas, e é como você ser um cristão genuíno, mas a influência do pai e da mãe, da sua educação, fazer ainda hoje, apesar de você ser convertido, ter muita influência na sua família. Você se vê, por exemplo, fazendo coisas que seu pai fazia, que a sua mãe fazia. Mas você é um cristão genuíno, mas como pode? Foi influenciado. Psicologicamente é muito forte isso, na fase do jovem. Então eu acredito que são irmãos, muitos são irmãos e outros não são. Por isso sim e não. Tá? Eu não quero fechar essa questão, por quê? Porque quem sabe o coração do homem é Deus. Como eu posso falar que não é irmão? Eu vou estar julgando uma coisa que só Deus tem acesso ao coração do homem. Não é? E eu espero estar sendo coerente com a palavra inicial que eu dei aqui. De que eu considero, né, todos como irmãos. E prefiro olhar assim porque eu abro campo para que eu possa falar sobre o assunto quando tenho espaço para isso. Quando me dão espaço para isso. Tá bem? Aqui na frente, irmão.
Lamin, o primeiro mandato de Lula foi em 2002. Em 2003, ele sancionou a lei do desarmamento. Você atribui esse desarmamento, lembra quando ele falava, entrega sua arma, que a gente vai pagar um valor, e muitos entregaram e tal. Você atribui esse desarmamento da população a essa visão marxista? A essa filosofia de desarmar o cidadão? Claro, sem dúvida nenhuma. Deixa eu voltar aqui à pergunta dele. Eu creio que o marxismo é antagônico ao cristianismo. Tá? As filosofias, como eu falei, né? É o bem e o mal, é a luz e a escuridão, a luz e as trevas. Filosofias são antagônicas. Tá bom? Eu, como um profissional de segurança, né, e um jovem uma vez, vou ilustrar, um jovem uma vez, quando o Bolsonaro estava fazendo campanha, falar de armamento soa violência, né? Soa violência, agressão, morte. E tudo isso eles usam para convencer as pessoas. Aí um jovenzinho, amigo do meu filho, falou sobre isso lá em 2018. Eu falei, imagina, se você está indo com seu pai, com a sua mãe, seu irmão, numa estrada, aí uma pessoa, um bandido armado, para seu carro e olha, esse cara é tão mal, que ele vai fazer coisas horríveis com a sua mãe. Para ele eu falei, não preciso repetir aqui o que seria, né? E seu pai não pode fazer nada. Se o seu pai tivesse armado, ele teria impedido que aquelas coisas horríveis fossem feitas com a sua mãe? Ele teria. Está aí. A arma, ela não é violenta. Violento é quem está segurando a arma. A arma, ela foi feita como instrumento de defesa e não de ataque. E o direito à defesa é um direito universal. Os códigos, né, eles dão... é o termo técnico. Não há crime, tem outro termo, não há crime quando você, quem é da área do direito aí me ajuda. Quando você age excludente de criminalidade, né? Excludente de ilicitude. Quando você age em legítima defesa, não há crime. Não é que você cometeu um homicídio, não, você não cometeu crime porque você se defendeu. Há uma injusta agressão. Então, você vê, nesses anos, nesses 4 últimos anos, um dado estatístico, de 60 mil mortes, caiu para 40 mil mortes no Brasil. É um dado estatístico. Será que o Bolsonaro está errado em permitir que um processo rigoroso, né? Outra mentira é que cada um vai ter uma arma. Lógico, isso é uma mentira. Eles usam de mentiras, né, para tentar vender o peixe deles. E muitos entendem assim, infelizmente. É um processo rigorosíssimo para se adquirir uma arma de fogo. Além de pagar, né? Você tem que... eu escutei outro dia que se uma moça quer... Até parece que é só homem que usa arma, né? Tem muita mulher aí que está se preparando. Que se uma moça quer casar com alguém, com algum homem que tem porte de arma, né? Procura saber se ele tem porte de arma, porque se ele tem porte de arma, ele está certo com a justiça, né? Ele tem uma psique, né, bem equilibrada. O que mais? Tem um histórico bom, né?
tá em branco a capivara aí, vamos dizer assim. Tá bem? Ter dinheiro para comprar arma, que não é nada barato, né? O João Lourenço é um agente voluntário da Defesa Civil. Uma salva de palmas para eles. É voluntário lá comigo, viu, na Defesa Civil. Ele está dizendo que apesar, né, é outro agravante, né, que, vejam, né, cadê a democracia nisso? Foi feito um plebiscito para saber se a população queria ser desarmada, abrir mão, né, do porte de arma. Eles perderam no plebiscito, a população quis permanecer armada, ter o direito a ter uma arma, e ainda assim eles fizeram isso, né? Ainda assim eles recriminaram o uso de armas. Quem quer falar? Oi, Lamin, tudo bem? Tudo bom? Prazer em revê-lo e uma honra para mim poder participar dessa conversa contigo aí, que você é um cara que eu admiro muito. Tenho a honra de trabalhar contigo lá na prefeitura, você lá na Condec, na Defesa Civil, né? Obrigado. Eu aqui no gabinete do prefeito. O que eu vou falar aqui, de repente não seja uma pergunta, mas vai soar quase como se fosse um apelo, né? Porque depois de tudo que foi explicado por Vossa Excelência aqui, né? Tudo que foi explicado, o que é o marxismo em relação à esquerda que nós temos hoje no país, que são, tem alguns representantes aí, no caso, o ex-presidente, né? O que eu queria falar? Que a vitória hoje, a reeleição do presidente, do atual presidente, seria hoje um enfraquecimento muito grande para a esquerda no Brasil. Porque o Brasil é o pilar da América do Sul. O que eles querem tomar é o Brasil, porque representa o pilar da América do Sul. Então, hoje, a reeleição do atual presidente, para nós, é de fundamental importância, porque significa praticamente a derrota da esquerda no Brasil. Então, vamos pensar nisso, pessoal. É muito importante. Tem a questão do presidente e a questão do nosso governador também, que seria muito importante a gente estar alinhado, porque o governo do Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo é o carro, a locomotiva do país, né, por ser um estado mais rico. Aí vamos ter o Estado de São Paulo, alguns outros estados que já foram feitos, né, e a maioria no Congresso. Seria muito divino, demais para a gente. Uma bênção seria. Obrigado. Que dia é hoje mesmo? 22 de que mês? Do 10. Ah. 2022. Só para saber. Amém. Você vê? Amém. Nós vamos fazer um clamor aqui daqui a pouco, tá? Mais perguntas? Estou à disposição. Paz, pastor, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Pastor, em relação à educação que o senhor estava falando, assim, eu tenho para mim que a agressão física, ela não faz parte de um currículo que vá ensinar uma criança. Por que eu estou falando isso? Quando o senhor começou a falar em relação à opressão professor e aluno, se dava muito isso, né? Em épocas atrás, e os professores agrediam os alunos. Eu mesmo já fui agredido dentro de sala, justamente, não sei se por essa ideia, sei lá, mas os professores tinham esse hábito de agredir, dar mão à palmatória, o aluno ajoelhava no milho. E qual o posicionamento do senhor em relação a como a educação foi feita antigamente, assim, sendo opressiva, não que eu compactue com o pensamento marxista, mas que eu acredito que a agressão não é o melhor caminho para se ensinar qualquer que for o indivíduo, e a educação que é realizada hoje que é feita hoje. Não sei, senhor. Entendi. Vamos fazer uma pergunta primeiro. Você é ressentido com o seu professor, sua professora?
Eu sou, porque eu deixei de... eu fiz uma pergunta... Professora, para que eu vou usar expressões algébricas na minha vida? Eu não estava entendendo o cálculo, ela bateu minha cabeça na parede e ela me fez eu gostar menos ainda de uma coisa que eu não entendia. E ela comprovou que nem ela mesma sabia para que ela estava ensinando aquilo. É uma normalidade, né? É uma normalidade. A gente não pode sair de um extremo e querer ir para outro extremo. Os extremos são errados, né? Nós temos que ficar, não é nem no meio, é naquela faixa. Na hora que a gente está chegando muito no extremo, opa, aí você vai para lá. Então nós temos que ficar nessa faixa chamada equilíbrio. Então é errado, porque é uma forma errada de se tratar uma criança, uma forma de ensino. Então não dá para avaliar o que você está falando, porque é um erro realmente. Agora, como é um erro também, você passa pano para um aluno, você deixar que o aluno seja a autoridade na sala de aula. Por que as escolas cívico-militares estão fazendo sucesso? Porque há ordem dentro de sala de aula. Há ordem. Os princípios e valores estão sendo resgatados. E os alunos que estão nas escolas cívico-militares é outra educação. Os professores também são professores já com perfil para isso. Então não dá para dizer que o teu exemplo, né, possa sustentar o que está acontecendo também, porque o teu exemplo é um exemplo anormal, né? O meu exemplo foi só anormal, mas eu digo em relação ao que era, porque o senhor falou que o Paulo Freire, e eu repito aqui, eu não sou defensor dele, mas em relação ao que acontecia e o que acontece depois que foi dado, o senhor acha que, como que eu falo, o senhor não dá um pouco mais de criatividade, de criticidade à criança, não expondo ela a esses tratos que eram dados até a idade do meu pai lá, que colocava o aluno, expunha o aluno na frente de todos, ou dava a mão à palmatória, ou ajoelhava no milho, ou era tirado por alguma coisa que o professor não gostasse. O senhor acha que não extrapolava um pouco essa visão Sim, de educação? Claro. É porque eu estou falando, não dá para... O que você está falando realmente é errado. Mas não se justifica sair de um extremo e ir para o outro. Claro que tem que dar liberdade para os alunos terem, né, o poder de opinião dentro de sala de aula é uma coisa. Agora, o aluno ser autoridade, está havendo uma quebra, é a inversão de valores que nós falamos. Você não pode sair de um extremo e partir para outra. Você teve um pai carrasco, né, que qualquer coisa... Teu irmão fazia coisa errada, você também apanhava junto para não perder a viagem. Tá certo? Tá errado. Agora, não pode o pai hoje ser amiguinho do filho. Pai é pai, não é amigo. O pai pode ser um pai, né, que senta junto, que ouve, mas o pai não é amigo, o pai é autoridade, tem que usar a sua autoridade, pai. E não um coleguismo com o seu filho, que é outra inversão. Saiu-se de um extremo de rigor, né, lá da década de 60, 70, 80 já estava acabando. Hoje os meninos ficam largados. Enquanto os pais trabalham, os filhos ficam largados praticamente. Os pais chegam à noite cansados, mal dão espaço para os filhos, né, porque já não tem energia. Então, nós estamos chegando no outro extremo, aonde os jovens depois, os pais perdem os filhos quando os jovens vão para a academia, né? Vão para a faculdade. É um quadro triste que acontece em muitos lares cristãos, inclusive, né? Infelizmente. Mais perguntas? Bom, aqui tem várias pessoas que me conhecem. Meu nome é Luiz Alegria, eu sou chileno. Quando no Chile, no ano 70, ganhou Salvador Allende, que de Salvador não tinha nada, né? Comunista ou socialista,
Em 3 anos, o Chile estava pior que Cuba e pior que Venezuela. Em 3 anos. Para bem ou para mal, porque eu sou apolítico, mas para bem ou para mal, Pinochet, o general, deu um golpe militar, ficou 16 anos no negócio lá, e o Chile virou o tigre, assim como a Coreia do Sul virou tigre asiático, o Chile virou tigre da América Latina, desde o México para embaixo. Bom, agora eu estive lá, né, estive na votação, não votei no presidente atual, comunista, um rapaz de 30 e poucos anos, 36 anos. Espero que Deus tenha misericórdia e a gente não apanhe mais do que já apanhou. Né? Agora, eu queria tocar também um tema. Estes dias tem noticiado 4 feminicídios, né? Porque também se falou da questão das armas e tudo mais. Então, dentro dos meus 25 livros que eu escrevi para a glória de Deus, eu falei sobre o feminicídio. Talvez alguns não vão concordar. Alguém falou que a violência não se justifica, não se contra-ataca com violência. Mas, por exemplo, eu dei uma solução para acabar com o feminicídio. Falei, posso até ser preso, mas vou falar. Eu não aceito. Nunca, mesmo antes de conhecer Jesus, quando eu fui bandido, antes de conhecer Jesus, não aceitava homem batendo mulher. Isso é covardia. Tá? Então, como acabar com o feminicídio? Eu escrevi, deixei registrado. Os governos deveriam permitir que as mulheres fizessem curso de tiro e permitisse que a mulher tivesse uma arma para se defender. Quero ver o safado, sem vergonha, covarde, que vai querer matar a mulher. Aí essa lei de restrição, que não pode chegar a 500 metros, não funciona. As mulheres estão de acordo comigo ou não estão? Chega. Então, o que acontece? Tem uma conversa aí, um discurso, mas conversa fiada. Então, assim, eu sou um servo de Deus, Deus tem me usado para alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória de Deus, mas não aguento mais ver esse abuso. Né? Então, eu sou apolítico, mas como alguém lembrou hoje, que dia que é? De que mês? 22/10. Então, bueno. Muito bom. Então, Deus nos abençoe, nos dê graça, Amém. sabedoria. Deus abençoe você, pastor, por Amém. essa sua aula. Obrigado, Glória a Deus. querido. Gente,